Fala galera, beleza? Vitor Reis aqui e hoje nós vamos fazer a parte 2 do Entenderam Errado. É isso mesmo. Hoje a gente vai compartilhar textos que comumente, pessoas do senso comum e muitas das vezes nós interpretamos de maneira errada ou entendemos de maneira errada. Beleza? Então, desde já, se inscreva nesse canal, tamo junto e vambora lá. Bom, o primeiro texto que muitas das vezes é entendido de forma errada é Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Normalmente esse texto é usado para evangelismo, para evangelizar pessoas e falar de Jesus e falar, olha, Jesus está à porta do seu coração, abra o seu coração para que Jesus entre, e aí ele vai entrar e ele vai cear com você, ele vai estar com você. Sendo que esse texto não fala sobre isso. Esse texto faz parte das 7 cartas às igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é localizado na Turquia. E essa carta para essa igreja é a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que era muito rica, era muito abastada, e só que o próprio Jesus estava do lado de fora, né? Então eles estavam fazendo as atividades e o próprio Jesus estava do lado de fora. Então isso é uma exortação aos crentes e não para uma palavra para evangelismo e não crente. Essa palavra ela tem a ver com exortação à fidelidade ao Senhor, a crescer em graça, em conhecimento e não na soberba, e não se apoiar nas coisas que tem. E é interessante que no versículo 15 e 16 ele fala assim: conheça as tuas obras, que não és frio nem quente, quem deras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E o que isso significa? A igreja de Laodiceia ela fazia parte de um vale. E aí lá estava Colosso, que era uma parte mais alta, que eram as águas frias, e a igreja e uma região chamada Herápolis, que eram águas termais. Então a Laodiceia recebia água de Colosso e a água de Laodiceia. Só que tanto a água de Herápolis, só que as águas de Herápolis, apesar de ser muito quentes, termais, ela chegava morna. E assim também as águas de Colosso, que eram muito geladas, também chegava morna. Ou seja, Jesus ele pega uma característica local para explicar exatamente aquilo que acontecia. Então as águas mornas, ela não tem a ver com ser frio no espírito, ser cheio de fogo, tudo mais, que também as pessoas usam de modo errado. Ela tem a ver com água morna, ela não serve nem para esquentar no frio e nem para refrescar no calor. Então a água morna ela não serve para nada. Então assim, essa água morna, ela também era uma água por conta dos aquedutos, né? Todas as construções romanas, elas eram muito sujas, muito barrentas. Então essa água não servia para nada. Era uma água insossa. Então, de certa forma, Jesus pega essa característica e aplica sobre a própria igreja sobre isso, né? Então essa água era uma água ruim. Então, assim, essa palavra tem a ver com isso, né? Então é para falar sobre a vida da igreja, é para falar sobre uma igreja que não faz a diferença, uma igreja que o próprio Jesus está do lado de fora, que isso é possível. Beleza? Então esse foi o primeiro texto. E o segundo texto que eu quero falar com você hoje é Mateus 6,33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes esse texto é usado de forma: busque o reino de Deus, que Deus vai te dar o que você quer, sabe? Usado de uma maneira, toma lá da cá. Então eu tô aqui simplesmente fazendo as coisas de Deus, Deus vai fazer as minhas coisas. Mas não é bem assim. Esse texto, ele começa, Jesus orientando sobre dinheiro, né? Sobre mamon. Então esse texto, ele tá falando, ele termina uma série de textos que vão falar sobre a confiança em Deus, sobre buscar mais as coisas do céu do que as coisas terrenas, sobre buscar as coisas do céu ao invés de juntar tesouro na terra.
E que coisas são essas que vão ser acrescentadas? Né? Ele vai falar de comida, bebida e vestimenta, ou seja, das coisas necessárias. Então, o próprio Jesus ele vai orientar que o próprio Deus ele cuida das coisas da natureza, da criação. Quem mais não vai cuidar de nós que somos seus filhos? Então, esse texto ele está querendo dizer sobre a confiança em Deus. E nós devemos buscar as coisas do reino, porque muitas das vezes nós perdemos o olhar das coisas celestiais e focamos só na terra. Ou seja, Deus vai suprir as nossas necessidades e não simplesmente vai me dar o que eu quero. Então esse texto ele tem a ver com a busca ao Senhor, como amar ao Senhor, como a confiança e a fé no Senhor, em depositar as minhas emoções no Senhor, porque Ele vai cuidar da gente, né? Ele vai cuidar de nós. Então, assim, muitas das vezes esse texto é usado para simplesmente dizer, busque as coisas de Deus, que Deus vai te dar as coisas que você quer. E não é bem assim, beleza? Então esse foi o segundo texto. Tamo junto. E o último texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é Salmos 23. Esse texto é muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas das vezes esse texto também é usado num contexto que Deus vai fazer todas as coisas para a gente, no sentido que nós vamos receber de Deus algo que Deus tem pra gente, né? Nós vamos comer o melhor dessa terra, Deus vai nos dar as melhores coisas. Sendo que esse texto, ele não está falando sobre isso. Ele vai falar sobre a confiança em Deus, vai falar sobre o Senhor nos guiar, o Senhor nos direcionar, o Senhor acalmar o nosso coração, acalmar as nossas emoções. E isso não tem a ver com você receber algo, né, a mais de Deus ou simplesmente, sabe, que você vai ser conduzida para Deus para o melhor e tudo mais. Então, assim, esse texto muitas das vezes é usado de maneira errada, no sentido de que Deus vai prometer prosperidade, no sentido de dinheiro. E, na realidade, prosperidade é viver bem com aquilo que tem, não ser rico, né? Esse texto é um dos textos mais mal citados que eu já vi da Bíblia e hoje eu queria falar um pouco sobre ele com vocês, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com algumas pessoas, deixe seu like, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, nos ajude a espalhar, né, a mensagem do Senhor, a Bíblia, a palavra para várias pessoas, que você possa crescer em graça e conhecimento e outras pessoas também. Esse é o nosso objetivo, beleza? Fica com Deus, Deus abençoe.